Oi, gente, mais um outro vídeo sobre o cangaço. E ao iniciar este meu trabalho, eu quero informar para vocês que o meu canal é Psicologia do Cangaço. Tenho no YouTube, no Facebook, no Instagram e sempre estou lendo e procurando dar mais consistência ao meu trabalho. Mas eu vou ler aqui uma frase porque essa frase foi um sobrinho meu que enviou para mim, quando eu mandei falar sobre o complexo lampiônico e algumas coisas que eu havia analisado e que achei por bom colocar em meu trabalho. Ao que esse meu sobrinho envia essa frase que eu acho bastante pertinente. É o seguinte: se um Teju tem uma cobra por inimiga no DNA, porque uma etnia não pode também a uma outra. Vejam só, essa frase foi enviada pelo meu sobrinho, porque ele me advertiu. Ora, se a senhora, né, o meu sobrinho enviando para mim, se a senhora quer falar e colocar uma teoria, não pode então misturar uma história com outra história, porque eu havia falado sobre o complexo lampiônico e que eu havia assistido a um vídeo de Yav Yaakov, um rabino, que ele vai contar a história da Torá, que é o livro sagrado dos rabinos, e então eu fiquei analisando e comentei com ele, com o meu sobrinho. Bom, mas também eu quero me reportar a esse meu trabalho, que trata de uma teoria e que eu entendo da mesma forma que eu assisti o vídeo da doutora Ana Beatriz Barbosa da Silva, que é uma médica psiquiatra. Ela afirma o seguinte, que os psicopatas não possuem o sistema límbico que funcione, ou seja, eles têm ausência total de empatia, eles não sentem a dor do outro. Inclusive, ela afirma que os psicopatas não sentem dor física. Então, me pautando também na doutora Ana Beatriz, que eu entendo que o Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, o rei do cangaço, ele era um psicopata, foi um grande psicopata da história. Eu diria até que não existe, digamos assim, eu não diria que ele chegaria a ser um Hitler da história, porque o Hitler, ele matava de uma outra forma, mas o Virgulino era tão mais perigoso que o Hitler, que o Napoleão Bonaparte, entre outros que são conhecidos na história universal. Um Nero e outros assim. Eu não vou ficar citando, porque quem quiser saber o nome dos maiores psicopatas, inclusive aqui no Brasil, eu creio que deve colocar em primeiro lugar, o Virgulino, o rei do cangaço. Aí, então eu vou, como eu falei na história do DNA, para justificar esse meu trabalho, né, eu creio que o Virgulino, né, ele era psicopata, mas eu vou atentar para um outro exemplo que eu encontrei aqui num livro, o meu entendimento, é um dos mais bem trabalhados. Eu reputo uma das obras mais bem escritas e que o autor do livro, eu vou mostrar para vocês, foi muito criterioso. Esse aqui, por sinal, eu conheço José Bezerra Lima, irmão. Ele é uma pessoa muitíssimo bem preparada e ele
tem esta obra daqui, escreveu, segundo ele, passou 11 anos escrevendo, pesquisando, visitando os locais onde o Virgulino viveu no período lá da Bahia, Sergipe, né? E então é uma obra maravilhosa. A única coisa que eu encontrei agora, depois de tanto analisar a obra e tudo, é uma foto que tem aqui, essa foto daqui. Se ele assistir esse vídeo, ele vai ver essa foto daqui, que ele coloca como sendo a Maria Déia, a Maria Bonita, na verdade, mesmo como criterioso, o José Lima, irmão, Bezerra Lima, irmão, ele ainda colocou uma foto, né? Que essa foto não é Maria de Déia, mas é que a pessoa que deu essa foto, essa imagem, né? Que é uma foto, dizendo que era da Maria. Agora, há pouco tempo, esse escritor, né, que também é muito renomado, mas essa foto não é da Maria, essa foto é da irmã de Durvinha, e ele até justificou que disseram para ele antes que era da Maria. Portanto, a gente vê as falhas que existem na literatura do cangaço, né? Mas, dado o período que foi muito conturbado antes quando o Virgulino vivia, né? E depois passou um período muito longo que as pessoas se baseavam em notícias de jornais, de revistas, naquelas pessoas que falavam nas feiras, cantavam, né, os cantadores de feira, as pessoas que escreviam o cordel. Então, gente, nesse sentido, o que eu quero dizer é que a literatura do cangaço, ela precisa ser passada a limpo, porque mesmo o doutor Lima, doutor José Bezerra Lima, irmão, ele tem uma foto no livro dele, que certamente depois ele vai tirar essa foto. Bem, mas como eu estou falando na questão do DNA, aí eu estava olhando justamente no livro do doutor Lima, que aqui fala na família Ribeiro, que era exatamente a família dos Ingrácios, a família da Dadá, a família do Corisco. Então, para entender que essa família, ela é uma família, né, que por terem se casados parentes, então, levam no DNA 50% de cada um dos familiares, como o caso de primo casando com prima, no DNA tem essa questão da psicopatia, não é uma doença, mas é um comportamento. São pessoas que têm um determinado comportamento, é como diz a história, filho de gato, gatinho é. Né? Isso é uma coisa, um ditado, mas que vai casar bem com o que eu quero dizer, que a família dos Ingrácios, que tanto interessou ao doutor Lamartine, querer conhecer, estudar aquela família que ele disse que ficou muito atraído para estudar, a família dos Ingrácios. Depois o doutor Lamartine, que disse que periciou, que não foi uma perícia, mas foi simplesmente ele pegou uns crânios lá e ele disse que era do Virgulino e da Maria Oliveira, que depois vai ser Maria Bonita. Os Ingrácia, essa família Ribeiro, que é, gente, olha, em Poço Redondo, naquele lugar chamado Xorroxó, ali em Barra do Mendes, gente, essa família ficou muito conhecida pelos crimes bárbaros que cometeram. Inclusive, o Zé Sereno é da mesma família, o Zé Baiano era da mesma família. Esses cangaceiros mais ferozes que realmente passavam do limite do humano, né? Eles eram de uma família, de um só tronco, de uma árvore só. Então, justifica o que a doutora Ana Beatriz fala, porque também ela tem condição e capacidade para afirmar como médica, fez testes, inclusive
testes laboratoriais para dizer que esse componente que existe no DNA, ele é transmitido na família. Não são talvez 100%, mas uma média de 70%, 80%, 90%. E como no caso, esse DNA, ele é compartilhado entre as famílias. No caso da família da Dadá, do Corisco, eles já tinham uma afinidade, porque eles eram parentes, né, primos, então ambos tinham esse componente, esse DNA, que era de pessoas que matam, que eram psicopatas, né? E então, a família dos Ingrácios ficou muito conhecida, certo? Que era da família Ribeiro, a família Ribeiro da Silva, né? Eles têm esse componente de serem pessoas que já têm exatamente no DNA aquela coisa que vai passando para a sua personalidade psicopática, certo? Então, está aqui falando aqui no livro do Dr. Lima, né, que os filhos, houve o Zé Baiano, que era o ferrador de mulheres, tinha um dos irmãos que queria cortar a língua da mãe. Gente, vejam até onde vai o extremo, né? Que essas pessoas que carregam essa psicopatia no DNA, né? Então, veja, Engrácia Ribeiro é a mãe dos cangaceiros Ferrugem, Mourão, Gitirana, todos da família dos Ingrácios. Corisco também tem parentela dos Ingrácios, os irmãos Cirilo, Antônio Ingrácia, os sobrinhos Antônio de Seu Nero, Zé Baiano, Sabonete, vejam só, Sabonete, Zé Sereno, Mané Moreno, Sabiá, Meia-Noite, Ponto Fino e vários outros. Então, gente, eram famílias assim, que lá de Poço Redondo foi um dos lugares que também deu muitos cangaceiros, foi exatamente de onde saiu a Sila, o Zé Sereno, mas a árvore dele, a árvore genealógica, faz todo sentido se afirmar que a psicopatia, que os psicopatas, essas pessoas que não têm empatia, que têm um sistema límbico que não funciona, que não sentem dor pelo outro, nem a dor física, gente, nem a dor física. É impressionante. Então, esse vídeo foi exatamente para falar sobre isso e não esquecer que dessa frase, se um teju tem uma cobra por inimiga no DNA, porque não é etnia, não pode também ter na própria etnia esse DNA. Qual o código que faz a inimizade entre espécies de animais, porque o homem também é um animal, só que é um animal racional. Mas então essas pessoas talvez o próprio DNA não tem esse componente, porque são tão assim, tão violentos quanto um animal, né? Um animal feroz, né? Que vai pegar o outro animal e que mata, estraçalha e que não tem pena, não tem dó, porque ele não se humanizou. Então, em suma, as pessoas que têm essa falta da empatia, que têm ausência de empatia, que são perversos, essa perversão pode estar exatamente nesse animal que não se humanizou. Não se humanizou. Então, esse meu vídeo foi para falar do livro que eu gosto bastante, do Dr. Lima, né? Mas que ainda assim tem essa foto que desfaz um pouco, não tira o mérito do trabalho dele. Essa foto não é da Maria, tá dizendo aqui Maria Bonita, não é Maria Bonita, certo? Maria Déia não é.
mas esse erro está aí por conta de uma informação errada, de uma informação que não corresponde. Acontece muito na história, dentro da literatura do cangaço. É sempre bom frisar que tem muitos livros, muitos escritores, muitos autores, mas muitos cometeram vários enganos por conta das informações que foram passadas e repassadas, mas que não condizem com a verdade. E então, eu gostaria até também de, para complementar, dizer o seguinte, que o meu vídeo, quando eu ponho, eu analiso, eu observo, né? E às vezes algumas pessoas não gostam, mas é um trabalho que eu tenho que fazer e fundamentar com procurando os fatos e se ocorreram ou se foram de forma deturpada ou proposital, porque muita gente, por exemplo, a família da Dadá quer a todo custo dizer que a Dadá não era uma psicopata, ela era uma psicopata. Ela era das mulheres que entraram para o cangaço, ela foi uma das mais perigosas, ou a mais perigosa. Ela, inclusive, usava armas, ela atirava e ela dizia que não sabia se tinha matado, ela não só escutava, oi, oi, fui atingido. Ela sabia muito bem o que fazia e ela era da família dos Ingrácias, portanto, tem no DNA da família Ribeiro, tem esse componente, que é a psicopatologia. Não é uma doença, mas um distúrbio, uma falta, né, o sistema límbico não funciona. Né? Então, por hoje, fico aqui lembrando para vocês o seguinte, que lá em Nazaré do Pico, no interior, é uma vila que faz parte do município de Floresta do Navio, vamos ter teatro mostrando como foi a vida do Virgulino lá, né? E mostrando a vida dos nazarenos, que felizmente se livraram do psicopata Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, rei do cangaço. Então, em julho, todos podem ir a Nazaré do Pico, que vamos ter teatro, vamos ter festas, porque os nazarenos venceram o Virgulino, o Lampião, rei do cangaço.